Vamos lá. O tema ficou tenso após essa pergunta. Vamos ver. Os caras estão brigando entre si já. Monark, sua teoria do globalismo dominando o Brasil tem falhas, cara. No passado, os donos da MRV estavam no topo da Forbes. Hoje é família Safra, a tia Trajano do Magazine Luiza, os Moral Salles, os Pfeffer da Suzano Papel e Celulose, os Batista da JBS Friboi. Qual a participação da BlackRock, Vanguard aí? Por que esses caras estão submissos a interesses que não os deles mesmos? E Alan, quem dessa galera é comunista, cara? Vocês não estão conseguindo identificar o inimigo porque ele está em cada homem. Parem de ser submissos à dicotomia do nós contra eles. Assim vocês se reduzem a vadias submissas putinhas de Hegel. O problema é mais profundo, é metafísico. Caralho, o cara meteu uma crítica. Então, essa eu quero responder a primeira parte, a segunda parte você responde a sua, né? Boa. Qual é o nome da pessoa? Qual é o nome da pessoa, Coca? É o Fabrício Augusto Kucher Estevão. Tá, Fabrício Kucher Estevão. O cara que ligou a câmara de gás, ele era nazista ou não? Se você responder essa pergunta, você vai entender o que eu disse. Se você não conseguir responder essa pergunta, você vai continuar boiando. O problema é esse. O cara tá achando que o comunista é aquele cara que estudou marxismo e tá querendo aplicar o comunismo. Não, o comunista é todo aquele que se submete ao poder comunista. Ponto final. O cara que deu o tiro no Padre Miguel Pró, lá no governo do Plutarco Elias Calles, socialista marxista, ele também era marxista socialista. Ele não precisa estudar. Essa história de que uma pessoa segue um movimento porque ela estudou aquele movimento, gente, isso é burrice. Isso é loucura. Na verdade, a putinha aqui é você, Fabrício. Fabrício, sei lá como é que é o nome. Porque o que a pessoa não entendeu é isso. Ele acha que o cara que ligou a câmara de gás não é nazista. Ele acha que é um problema individual da alma humana. Olha, cara. Olha, será que é ou não é? É uma discussão bem polêmica essa, né? Será que daqui a pouco o cara não foi induzido a esse pensamento de que os judeus eram a pior coisa do mundo, era o diabo na Terra? Será que não foi? Lógico que ele é nazista. Lógico que o cara que é induzido a achar que instalando em um país comunista, uma sociedade comunista, vamos prosperar. Lógico que o cara ele é comunista, mas ele está sendo induzido daqui a pouco às vezes a achar por uma outra pessoa que estudou sobre essas ideologia, né? Então, Alan, vai voltar quando pro Brasil, Alan? Humana, né? Que a gente só vai solucionar essas coisas quando o homem encontrar dentro de si o seu homem superior. Nesse ponto ele está absolutamente correto. Mas existem pessoas que anulam essa autoconsciência humana porque estão subservientes a grupos. E esses grupos existem. Pois é. Da minha parte do que ele criticou ali, eu acho que ele tá sendo inocente de achar que não existe uma estrutura no poder mundial hoje em dia, né? De achar que é tudo aleatório, que não existem pesos e alavancas e homens com controle e homens sem o controle. Isso existe, tá ligado? E aí você falou de vários empresários brasileiros que antes estavam no topo e depois foram perdendo magnitude. Isso não prova a inexistência do globalismo. Só prova que existe e nem prova a existência do globalismo. Existe um jogo econômico interno no Brasil onde, sim, um cara não necessariamente vai se manter rico e no topo. Se ele construir uma empresa de merda que não consegue vender produto, não tem nada que vai fazer com que ele ganhe dinheiro. Ainda existe uma vida real, né? A empresa ainda existe. Então, a Magazine Luiza pode lacrar infinito. Se eles tiverem um péssimo serviço, eles não vão ganhar dinheiro e por isso eles vão diminuir o seu poder econômico. Mas a influência do global... Ah, meu Deus, o cara acha. O cara acha que lá, a senhora Magalu, tá? A senhora Luiza lá, Luiza Trajano. Ela acordou um dia assim, abriu o olho. Caralho, meu irmão, eu vou criar uma empresa... Tá, eu vou gastar minhas horas de trabalho, meu dinheiro, para criar uma empresa para no futuro, daqui sei lá quantos anos,
lacrar. Eu vou fazer isso. Que eu vou querer espalhar a minha ideologia, tá? Pro Brasil inteiro. Lógico que eu sei, eu não sou inocente, né? Que daqui a pouco, ao passar dos anos, ela foi se sentir daqui a pouco com um poder maior e tal. Mas o cara acha que é isso, né? Ah, vou criar empresa pra lacrar. Não pra ficar só rico. O globalismo nas instituições brasileiras pega uma empresa, qualquer empresa grande do Brasil, e vê se ela adere ao ISG, que é uma política de governança empresarial. Se ela adere, ela está submetida a uma governança internacional, a uma ideologia internacional criada pelo Fórum Econômico Mundial e patrocinada pelos globalistas. Então, perceba que a evidência do globalismo e sua influência no Brasil é comprovada. Você tem estrutura. Eu posso te apontar a forma com que eles exercem o controle. E posso te apontar também os objetivos para os quais eles querem levar as coisas, tá ligado? Porque eles falam, porque você consegue conectar os pontos, entendeu? Eles têm palestras onde eles falam ao vivo. Então, isso não é imaginação, isso não é teoria da conspiração, isso é apenas a realidade que você se nega a enxergar. Monark, tem outra coisa. O não êxito de um subserviente não prova que aquele grupo não existe. Totalmente. Ou seja, um grupo de narcotraficantes que queira roubar um banco, morrem 2 moleques. Ah, eles não eram do grupo do narcotraficante porque eles morreram. Eu falei assim, pô, não, pera aí, menor, que porra é essa? Tá maluco? Porra, que uma pessoa esteja subserviente a uma outra e ela não tenha êxito, ou seja, ela começa a perder cargo, ela começa a perder posto, isso não quer dizer que ela não pertence àquele grupo. Que maluquice de pergunta. Pois é uma premissa totalmente falha, sem lógica, né? Você tem razão total. Mas se ela vem perdendo poder, por exemplo, vem perdendo riqueza no mercado capitalista brasileiro, então quer dizer que essa influência daquele grupo, ela não é tão forte como se pensa, né? Então, se o grupo de narcotraficantes vai lá, tenta roubar um banco e não consegue, então quer dizer que a força desses narcotraficantes não são tão fortes assim. Eles não são tão... Eles ainda, concordo com eles, são bandidos, mas não são tão fortes assim para gerar alguma influência ou para gerar, por exemplo, o crime de roubar um banco. Sabe, é meio... Cara... É meio furado esses papos dele. Tá, né? Fiquem inteligentes, né? Estudem mais, aprendam a pensar, tá ligado? Aprendam a pensar por si próprio, tá ligado? Falou, cara. Tenta se refutar. Esse é um exercício muito bom, tá ligado? Você tem se é algo que você acredita, tenta se refutar, faz o exercício mental. Desassocia da ideia, finge que ela não é você, aí coloca ela no lugar e fala assim, bom, agora eu acredito nisso, mas eu vou tentar destruir o que eu acredito. E aí pensa, assim, quais argumentos eu posso formar, quais são as inconsistências na minha ideia. Você pode fazer isso. Você não precisa se apegar ao que você acredita tanto ao ponto de não poder se criticar, entendeu? O Monark falando isso, cara. É o cara que faz isso, entendeu? É o cara que se abraça ali forte a ideologia dele e não faz essa... Possivelmente ele não deve fazer. Ou acha que faz, né? Ele acha... Porque é aquela história assim, ó. Ah, beleza, eu acredito que o céu é azul, tá? Mas aí eu boto lá naquele topinho que ele falou, né? Naquele lá espaço. Tá, mas será que o céu é azul? Não, o céu é azul. Eu fiz esse exercício que ele acabou de fazer. E aí? Isso que você acabou de falar ainda é o artigo do Olavo, tá? Só pra lembrar. Como assim? Artigo do Olavo? É uma das Aquele artigo do Olavo, o futuro da liberdade, porque é exatamente isso que é a formação intelectual que fortaleceu os Estados Unidos. O nome disso chama-se Questione Disputatis. É quando você fica ali fazendo o papel dialético. E você deu exemplo dos debates na escola, né? Sim, é verdade, é a mesma coisa. Você tem razão. Exato. É isso. É assim que você aprende a pensar, cara. Porque senão você vai ter que ou confiar muito no seu instinto, o que é burrice, tá ligado? Ou
ou você tá confiando muito no instinto de alguém ou na ideia de alguém, ao ponto de você acreditar, não, esse cara acertou, não preciso mais tentar destruir a ideia que ele acertou, porque tá muito certo, tá 100% certo, tá ligado? Isso não existe. É crença, né? Aí é crença, é fé, exatamente. Nossa senhora, cara. Os caras falam essas coisas, mas eles mesmos não fazem assim, sabe? Eles mesmos têm essa crença, eles mesmos... Ai, cara. Por que eu faço isso? Mentira, eu faço isso pra tentar ganhar dinheiro com a internet. Ó, esse aqui ficou curtinho, hein? Valeu aí que tá assistindo aí. Falou.